Aqui é o Marcelo Sampaio, bem-vindo ao episódio 02. No episódio anterior, plantamos a pergunta central deste curso: por que você não faz o que sabe que deveria fazer? Identificamos que 60% dos seus resultados dependem da sua psicologia de quem você é como operador. Entendemos o modelo de Kahneman sobre os dois sistemas do cérebro e como o mercado explora o sistema, nos momentos mais críticos. E apresentamos a premissa da TCC. Não são os eventos que determinam seu comportamento, são as interpretações que você faz dos eventos. Hoje, vamos mais fundo, vamos descobrir de onde vêm essas interpretações, por que dois traders podem viver exatamente a mesma operação e sair dela com experiências completamente diferentes. E por que mudar isso exige mais do que força de vontade, exige um trabalho estruturado na camada onde as interpretações são formadas. Vamos começar com uma pergunta desconfortável. Bloco 1. Quem é você quando perde? O que uma perda significa para você? Não o que deveria significar. Não a resposta que você daria se eu te pedisse para explicar a teoria do trading probabilístico. O que ela realmente significa para você na sua experiência visceral quando o portfólio está no vermelho? Para alguns traders, uma perda significa fracasso, prova concreta de que não são bons o suficiente para isso, que não deveriam estar aqui, que as outras pessoas que tentam são mais inteligentes, mais preparadas, mais merecedoras do sucesso. Para outros, significa injustiça. O setup era perfeito, o mercado foi manipulado, a notícia foi plantada, alguém estava no lado oposto da operação com informação privilegiada. A culpa é sempre externa, nunca do plano, nunca da execução, nunca da leitura. Para outros ainda, significa perigo existencial. Não apenas uma conta no vermelho, mas a confirmação de um medo mais profundo, de perder tudo, de decepcionar as pessoas que dependem deles, de ser aquele que tentou e fracassou publicamente. E para um grupo pequeno, geralmente os que são consistentemente lucrativos, uma perda significa informação, dado, feedback do sistema. Uma das operações perdedoras previstas pela distribuição de probabilidade do método. A diferença entre essas interpretações não é intelectual. Não é uma questão de conhecer melhor a teoria. É uma questão de identidade. Mark Douglas dedicou sua vida a entender por que traders inteligentes continuam cometendo os mesmos erros. E a conclusão que ele chegou, depois de anos trabalhando diretamente com traders, é poderosa e incômoda. O mercado não sabe que você existe. Ele não tem memória do que te aconteceu ontem, da perda que você sofreu na semana passada, do quanto você precisa recuperar. Cada momento no mercado é novo e único, mas você carrega toda a sua história emocional para cada operação. Você não entra numa operação como se fosse a primeira vez. Você entra com o peso de todas as operações anteriores, com as cicatrizes de cada stop forçado, com a euforia residual de cada grande ganho, com os padrões que seu sistema 1 construiu ao longo de anos, muitos deles completamente equivocados. E vai além. Você não entra numa operação apenas com sua história no mercado. Você entra com toda a sua história com o dinheiro, com o significado que dinheiro tinha na sua família de origem, com as crenças que foram formadas na infância sobre risco, sobre merecimento, sobre o que pessoas como você podem ou não podem ter. Pesquisas de neuroeconomia mostram que o comportamento de risco de traders adultos pode ser parcialmente previsto pela história financeira de suas famílias. O seu dinheiro não é neutro. Ele é carregado de significado subjetivo, histórico e profundamente pessoal. E esse significado governa decisões que parecem completamente racionais na superfície. É aqui que a TCC oferece uma das suas contribuições mais importantes para o trader, o conceito de esquemas cognitivos, desenvolvido por Jeffrey Young a partir do trabalho de Aaron Beck. Bloco 2. Os 4 esquemas que quebram traders. Esquemas são crenças profundas e duradouras sobre si mesmo e sobre o mundo, formadas na infância e adolescência, frequentemente fora da consciência, e funcionam como filtros que distorcem a percepção da realidade de forma sistemática. Young identificou 18 esquemas mal adaptativos,
4 deles aparecem de forma recorrente em traders com resultados inconsistentes. Enquanto você ouve cada um, observe sua reação. Não procure se encaixar ou se desencaixar forçadamente. Apenas observe o que ressoa. O primeiro é o esquema de fracasso. A crença central é: eu inevitavelmente vou falhar. Sou menos capaz do que os outros. Não importa o que eu faça, o resultado vai ser o mesmo. O trader com esse esquema ativo frequentemente sai de operações vencedoras cedo demais, inconscientemente porque ganhar não combina com quem ele acredita ser. Ele sabota os resultados acima de um certo patamar, não por falta de habilidade técnica, mas porque o sucesso sustentado cria uma dissonância com a identidade profunda de alguém que inevitavelmente falha. O segundo é o esquema de grandiosidade. A crença central é: as regras normais não se aplicam a mim, sou especial, tenho uma intuição que os outros não têm. O trader com esse esquema ignora o stop, porque dessa vez é diferente. Aumenta a posição no prejuízo, porque ele sabe que o mercado vai virar. Abandona o sistema nos momentos de pressão, porque sua intuição está acima do que qualquer regra pode capturar. Esse esquema é particularmente perigoso, porque frequentemente coexiste com inteligência real e com alguns resultados genuinamente bons no passado. O trader grandioso não está inventando sua capacidade. Ele está generalizando episódios de acerto para uma crença de invulnerabilidade que o mercado eventualmente vai cobrar com juros. O terceiro é o esquema de punição. A crença central é: erros merecem punição severa. Eu não mereço perdão nem dos outros, nem de mim mesmo. O trader, com esse esquema, entra em ciclos devastadores após perdas. A perda gera autopunição. A autopunição gera estado emocional deteriorado. O estado deteriorado gera mais erros. Os erros geram mais punição. Um loop que pode destruir uma conta em poucos dias, não porque o trader é incompetente, mas porque está sendo governado por um sistema de punição interna que não tem nenhuma relação com o mercado. O quarto é o esquema de privação emocional. A crença central é: as coisas boas não chegam até mim. Quando chegam é por engano e logo vão embora. Esse é talvez o mais silencioso e o mais destrutivo de todos. O trader com esse esquema ganha e então comete um erro incompreensível que apaga meses de trabalho. Do ponto de vista técnico, o erro parece inexplicável. Do ponto de vista do esquema, ele é perfeitamente lógico. O trader chegou a um nível de resultado que não combina com quem ele acredita, no fundo, que merece ser. E o esquema se encarrega de corrigir isso. Esses esquemas não se mudam com mais conhecimento técnico, não se mudam lendo mais um livro de análise gráfica, não se mudam com força de vontade ou com motivação. Eles se mudam com trabalho estruturado, identificando os padrões, questionando as evidências que os sustentam e construindo gradualmente interpretações mais precisas e funcionais da realidade. É exatamente esse trabalho que vamos fazer ao longo dos 24 episódios deste curso. Bloco 3. O trader sistemático versus o especulador impulsivo. Michael Colville passou 3 décadas estudando os maiores traders do mundo, os que realmente fazem dinheiro consistentemente em qualquer condição de mercado ano após ano. E o padrão que ele encontrou contraria radicalmente o que a maioria das pessoas imagina que é o trading de alto nível. Os grandes traders não preveem, eles seguem. Essa distinção é radical e para a maioria das pessoas é perturbadora, porque nós crescemos em uma cultura que venera a previsão, o analista que acertou o crash, o gestor que saiu antes da queda. Essas histórias são contadas e recontadas porque confirmam uma crença profunda, que o mercado pode ser previsto e que os melhores são os que preveem melhor. Ninguém sabe o que o mercado vai fazer amanhã. Os traders que fingem saber estão vendendo algo. Os traders que aceitam não saber e montam sistemas para lucrar com o que o mercado faz, seja lá o que for, são os que sobrevivem. Isso nos leva à distinção mais importante deste episódio, e quero que você a internalize não apenas intelectualmente, mas como uma mudança de identidade.
O especulador impulsivo opera a partir da necessidade de ter razão. Cada operação é um teste da sua inteligência. Cada perda é uma derrota pessoal. Cada ganho é uma confirmação de valor. Ele busca constantemente validação e o mercado, estruturalmente, não oferece validação. Ele oferece probabilidade, que é uma coisa completamente diferente. O trader sistemático opera a partir de um processo. Ele sabe que operações individuais são irrelevantes, que o que importa é a expectativa matemática do sistema ao longo de centenas de operações. Ele não precisa ter razão nesta operação porque confia que ao longo do tempo o sistema tem vantagem e essa confiança é mais forte do que qualquer impulso do momento. Annie Duke, ex-campeã mundial de pôquer e especialista em decisão sob incerteza, resume isso com precisão desconcertante. Quero ganhar dinheiro. Não quero ter razão. Esses dois objetivos parecem idênticos, mas são frequentemente opostos. A TCC tem um nome para o padrão cognitivo do especulador impulsivo: fusão cognitiva com o resultado. O trader se funde com a operação. O resultado da operação se torna o resultado de quem ele é. Uma perda não é uma perda, é uma prova de incompetência. Um ganho não é um ganho, é uma prova de valor pessoal. Esse padrão cria o que os psicólogos chamam de locus de controle externo. Seu estado interno, sua paz, sua autoestima, sua sensação de competência fica refém de algo que você não controla, o preço. O trabalho que vamos fazer ao longo deste curso é construir um locus de controle interno onde sua avaliação de si mesmo como trader não depende do resultado desta operação, mas da qualidade do processo que você seguiu. Se você seguiu o plano, foi uma boa operação, independente do resultado. Essa inversão parece simples, mas ela representa uma mudança de identidade profunda. E é essa mudança que separa o trader, que vai continuar no ciclo do trader, que vai evoluir de verdade. Chegamos à parte prática. E aqui é onde a TCC entrega o que nenhum livro de trade entrega: um protocolo concreto de mudança. A ferramenta se chama Registro de Pensamentos Automáticos. É uma das intervenções mais estudadas e validadas da psicologia moderna. E aplicada ao trading, ela funciona assim. Nas próximas operações que você fizer, ou nas que você fez esta semana, e ainda lembra, identifique o momento em que o comportamento divergiu do plano. Você deveria fechar no stop e não fechou. Você deveria esperar o setup completo e entrou antes. Você deveria manter a posição e saiu cedo. Nesse momento há um pensamento automático, um pensamento que antecedeu o comportamento e que você provavelmente não percebeu conscientemente. Sua tarefa é encontrá-lo. Depois de identificado, aplique estas 4 perguntas. Primeira, qual é a evidência de que esse pensamento é verdadeiro e qual é a evidência de que ele não é? Segunda, existe uma explicação alternativa para o que aconteceu, uma que seja mais precisa e menos punitiva? Terceira, qual é o pior cenário real? Não o catastrófico imaginado, mas o real, e eu consigo lidar com ele? Quarta, se um trader amigo me descrevesse essa mesma situação, o que eu diria a ele? Essas 4 perguntas não eliminam o pensamento automático. Elas criam distância entre você e ele, distância suficiente para que o sistema 2 entre em cena antes do próximo comportamento. A entrega deste episódio é a seguinte: nos próximos 3 dias, reserve 15 minutos e escreva as respostas para estas perguntas. Em papel ou digital, o suporte não importa. A honestidade importa. 1. O que uma perda realmente significa para mim, não o que deveria significar, mas o que significa na minha experiência visceral. 2. Dos 4 esquemas que discutimos hoje, fracasso, grandiosidade, punição, privação, qual ressoa mais? Qual gerou mais desconforto ao ouvir? 3. Qual foi a operação que mais me machucou emocionalmente nos últimos meses? O que eu fiz que não estava no plano? E aplicando as 4 perguntas, qual seria uma avaliação mais precisa do que aconteceu? Não é tarefa acadêmica, é um espelho.
E quanto mais honesto você for com esse espelho, mais rápido você vai evoluir. No episódio 03, entramos na biologia da decisão. Vamos entender o que acontece no seu cérebro e no seu corpo quando você abre uma posição como a amígdala, sequestra a decisão antes que você perceba, como o cortisol em elevação distorce a percepção de risco e como a terapia dialético-comportamental de Marshall Linehan oferece protocolos de regulação emocional especificamente para estados de alta pressão. É o encontro onde a neurociência e a psicologia clínica se encontram no pregão. Eu sou Marcelo Sampaio, até o episódio 03.